Fala pessoal, beleza? A gente continua aqui o nosso estudo de torque. Agora a gente realmente vai para aquela máquina simples que estava faltando estudar, que é a alavanca. Ela que a gente usa pra caramba, muito útil os seus princípios físicos. E a gente vai ver que toda ferramenta simples, aquelas ferramentas do quais não exigem motor, do qual a gente não precisa ali de ligar na tomada, nem em gasolina para poder fazer alguma coisa, essas que com a sua própria força mecânica, sua própria força do seu braço você consegue fazer, muito úteis para construir alguma coisa, um móvel, né? Dar manutenção em casa, enfim. Tudo isso a gente usa esses princípios da alavanca, principalmente o princípio da alavanca. Para isso a gente tem que estar bem consciente de alguns termos aqui. Olha, seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um pedaço aqui de madeira, ou então um suporte, ou então pensa assim, um cabideiro, ou vamos pensar mais extrapolar, vamos supor que você está cansado, está levando aquelas compras lá, e você vai deixar ali você tem uma maçaneta, né, daquelas que são tipo alavanca mesmo, e você vai colocar as compras ali para você poder tirar a chave do bolso e abrir a porta. Vamos supor que você tem esse tipo aqui de maçaneta da porta, que não é redondinha, né? Em vez de ser redondinha, ela é esticadinha. E você decide colocar as compras lá. Só que aquela maçaneta ela foi feita para rotacionar, né? Então, se você coloca a compra lá e coloca desse jeito, você está tendo aqui um peso que vai fazer isso aqui rodar para baixo. Para isso não acontecer, você segura a maçaneta para não precisar rodar. Então, ali está acontecendo duas forças para que você na situação, né? Para que a situação nem aconteça, fique em equilíbrio, vamos dizer assim. Eu tenho a força aqui que naturalmente vem do peso da sacola. Essa é uma força do peso da sacola, é a força que está envolvida ali e que você tem que vencer essa força, é a força que você quer vencer ela. Essa força aqui, que é a situação inicial, que você quer impedir que ela rotacione, seu objetivo é fazer com que a alavanca não desça, porque você só colocou lá para aliviar seu peso. Essa força a gente vai chamar de força resistente. Esse tipo de força. Força que está lá, resistente. Essa força que está lá que você quer impedir ela, ou você quer vencer ela, ou você quer fazer algo de você, do seu esforço físico, para que ela seja compensada. Então essa força vai produzir um torque, vai produzir uma rotação, mas é o tipo de força que a gente chama de resistente de acordo com a situação. Então vamos supor que você estava lá, tem uma prateleira, na prateleira está lotado de livro. Só que essa prateleira tem mais livro de um lado que o outro, então a prateleira vai querer tombar. Então inicialmente você tinha uma força lá dos livros que faz ela querer tombar, é a força resistente naquela situação. Para isso você quer impedir que ela tombe, então você segura o forninho, né? Você segura ele assim, ao você exercer essa força e segurar, nesse caso você tem que fazer uma força aqui no sentido contrário, pode ser em qualquer lugar, mas desde que seja suficiente para poder produzir um torque que impeça dela rotacionar, pode ser aqui na ponta, pode ser mais perto do eixo, não tem problema. O negócio é fazer uma força no sentido contrário, que aí vai produzir um torque no sentido contrário, ou pelo menos equilibraria o torque. Essa força, então, que você tem que fazer, que você tem que proporcionar para impedir essa resistente, a gente vai chamar ela de força potente. Então é importante essas nomenclaturas, porque a gente vai nomear o tipo de alavanca baseado nessas forças resistentes e potentes. O eixo está aqui. E o eixo é o eixo, ou em alguns lugares vão se dizer o apoio. É o ponto em que as coisas vão rotacionar em torno dele. A gente fala até que é um ponto fixo, ele não sai do lugar. Toda a alavanca, todo o braço da alavanca que a gente chama, né? Essa extensão toda a gente chama de braço, até a força aqui, onde está sendo feito. Todo o braço da alavanca vai se mover, vai se deslocar no espaço, girando um único ponto. Seria a dobradiça, o único ponto seria o eixo, o único ponto seria o ponto de apoio. Então essa parte ela não sairia. Todos os outros rotacionam, mas essa fica paradinha. Algo do tipo assim. Eu prefiro chamar de eixo porque o eixo dá a ideia da rotação. O apoio pode ser até o ponto onde você coloca assim para apoiar, mas vamos ficar com o eixo. Então você tem essas duas nomenclaturas, potente e resistente. Resistente é a situação que você quer vencer. Potente é a força que você quer fazer para vencer aquela situação. Então, dentro disso aqui, a gente começa a nomear os tipos de alavanca que é interessante para a gente. Que a gente já tem uma noção que o tipo de alavanca que ele nos oferece, a gente vai ter que saber se a gente vai fazer mais ou menos esforço. Porque a sua força potente é o que comanda aí para falar assim, essa é uma boa ferramenta, essa é uma ferramenta ruim.
A gente sabe, por exemplo, que a gente tem a chave Phillips ou a chave de fenda para poder rotacionar, né, um parafuso. Pensando no princípio do torque, a força que você faz aqui de rotação depende do tamanho do braço dessa chave. Então, quanto maior for essa chave, mais esticada, maior a sua distância que você faz essa força, menor a força que você faz. Então, se você tem, por exemplo, parafusos muito apertados, grandes, coisas de industrial, ou então você tem ali coisas do carro, da roda do carro, quanto maior for o braço da sua ferramenta, menos esforço você faz. No caso, se aquilo é muito apertado para pessoas normais, a ferramenta tem que ter um braço grande para você conseguir compensar as coisas. Então é importante saber para outros tipos de alavanca se você dá conta ou não, se você tem uma ferramenta que se você tem que fazer muito esforço ou não para poder exercer aquele tipo de trabalho ou aquela função. Então a primeira que a gente pode estudar aqui é o que a gente chama de interpotente. Potente então está associado com essa força potente. Esse inter é que ela está no meio, entre o eixo e a força resistente. Ou melhor de se pensar assim, olha, interpotentes são forças, é quando a força potente está mais próxima do eixo. Então, olha, pega essa situação inicial aqui. Situação inicial a gente sabe que aqui é o eixo. Se eu colocasse alguma coisa, rotacionaria para cá. Então, esse ponto aqui é o ponto fixo. Então, nesse eixo aqui, a interpotente significa que a força potente está mais próxima do eixo. Então, vamos supor que eu quero impedir que isso aqui caia. É como se eu tivesse colocado aqui a minha sacola na ponta. Então, já que a minha sacola da ponta, nessa minha situação inicial, essa sacola é quem eu quero vencer, porque eu coloquei ela lá, essa sacola aqui está me avacalhando. Então, beleza, então eu faço uma força aqui para impedir. Como eu não tenho mais espaço para lá, eu faço uma força qualquer que fique mais próximo do eixo. Então, a força que eu quero vencer a minha situação inicial, que seria a minha potente, está mais próxima do eixo. Nessa situação, a minha força resistente está mais próxima do eixo do que minha potente. Então, quem está mais próximo do eixo é que vai ditar o nome do tipo de alavanca. Então, nessa situação, como a potente está mais próxima do eixo, vou chamar esse tipo de situação de interpotente. Tanto está mais próximo do eixo, se está mais próximo do eixo, significa que a distância é menor. Para eu poder compensar o torque produzido por essa aqui, eu tenho que fazer uma força maior. Então, alavancas de interpotentes exigem um esforço maior de quem está manuseando ela, tem que dar conta. E a gente tem alguns exemplos, poucos exemplos na verdade, de alavancas interpotentes, porque elas não são tão eficientes assim. Assim, são boas da situação, mas como exige muito de você, a gente tenta fazer outros tipos de alavancas que exigem menos de você. Então a gente tem a pinça, por exemplo, que é um exemplo de interpotente, porque na pinça o eixo está nessa pontinha, na junção dos dois bracinhos lá. O seu objetivo é pegar alguma coisa na ponta da pinça. Então a ponta da pinça, por exemplo, vai carregar a sacola. A ponta da pinça que vai pegar essa força resistente. Para fazer essa força, para isso acontecer, a sua força potente está localizada em qualquer lugar dessa pinça aqui. Lembrando que quanto mais próximo você pega do eixo, mais esforço você tem que fazer, maior força você tem que fazer para compensar o torque. Então se você pega no meio da pinça, mais para o fim da pinça, é interessante também. Em vez de você pegar lá no comecinho, onde você mal consegue dobrar. Mas a pinça é um exemplo de interpotente, porque você faz força tanto aqui para baixo, tanto aqui para cima, para poder rotacionar isso aqui e poder segurar. A força potente está mais próxima do eixo que a resistente. Outro exemplo, por exemplo, é a vara de pescar. A gente até trata ela como uma máquina, trata ela como se fosse uma alavanca, porque é coisa simples mesmo. Produzir rotação já pode associar com alavanca, pode associar com torque. Na vara de pescar, a gente costuma pegar na vara de pescar em alguma região, por exemplo aqui, entre a ponta dela e a ponta do peixe. Então, na vara de pescar, normalmente a rotação está justamente na ponta de trás. Você faz assim, ó, joga a vara, então é como se ela fosse isso aqui, ela faz esse giro aqui, então gira em torno disso. Se ela girar em torno do meio dela, faz mais ou menos isso aqui, não é interessante. Você quer que aqui fique parado e só a ponta vá. Então, mais ou menos esse movimento. Então, o eixo está aqui embaixo, está lá embaixo, e as coisas vão girar em torno dele. Como o peixe fica lá na outra ponta, o peixe é quem você quer vencer. O peso do peixe faz o papel da força resistente. Então, beleza. Então, você faz uma força aqui com a sua mão para poder vencer ela. Como a força está mais próxima, a força que você faz, que é potente, está mais próxima do eixo, então é um exemplo de alavanca interpotente.